Olá, você amigo do canal, seja bem-vindo. Meu nome é Francisco Costa, sou mentor em saúde. Eu tenho um grupo do WhatsApp onde eu coloco toda sexta-feira esse vídeo Sexta da Saúde, casos reais. Eu subo esse vídeo para o YouTube, você pode estar vendo esse vídeo qualquer outro dia da semana, mas então eu vou colocar o link aqui, o grupo Conquistadores da Longevidade Saudável, caso você tenha interesse por esse tipo de assunto. Então vamos falar então de casos reais. Esses casos reais não são casos que eu aprendi na faculdade, eu sou pós-graduado em musculação, nutrição avançada, não aprendi em livro ou de algum curso. Não, são casos que eu vi, são casos que eu presenciei, casos, relatos de mentorados, alunos meus que me contaram. Então são casos baseados em reais, não é teoria. Então, Sexta da Saúde, casos reais que eu trago aqui para você. Eu quero falar sobre algo muito claro: quedas, tombos. Tá, você já viu muita gente cair, na internet tá cheio de meme, de brincadeira tal, mas aqui eu quero trazer para você algo mais sério, não é uma brincadeira, é algo mais sério sobre quedas, principalmente. Bom, vamos chegar lá. Então, vamos falar sobre quedas. Eu quero falar rapidamente aqui de alguns casos que eu presenciei, uns mais antigos e outros mais recentes. O primeiro caso que eu quero falar aqui, eu morava em São Paulo, trabalhava em São Paulo, e uma pessoa apareceu com o braço enfaixado e o que aconteceu? Tal, caí no pátio aí, fraturou o braço, nada tão severo assim, ficou lá engessado, ficou, enfim. Eu não vi a pessoa caindo, mas conheci a pessoa, sei da estrutura física dela, sei mais ou menos a idade, conheço, convivi com a pessoa. Esse é um caso. O segundo caso, também em São Paulo, a pessoa virou o pé. Ah, estava andando, virou o pé, apareceu lá no trabalho com aquela botinha ortopédica, né? Aquela botinha de gesso, né? Que fala, fazer aquela botinha de gesso. Conheço a pessoa, trabalhava com ela, sei da constituição física, mais ou menos da idade, fazia parte do meu trabalho ali e tal. Um outro caso. Terceiro caso, também a pessoa, isso aconteceu em casa, a pessoa caiu na calçada, fraturou o braço, mas precisou operar, já é algo mais severo. Teve que colocar pino, já foi algo mais severo. Bom, três casos aí, mais ou menos um pouco mais de 5 anos, todos esses processos que eu estou contando aqui. Agora, casos mais recentes, que eu vou falar para você muito rapidamente. Uma pessoa que eu vi, isso já faz uns 3 anos mais ou menos, uma vizinha apareceu toda roxa, cheia de algodão, esparadrapo, toda feiona assim. Pô, o que aconteceu? Parece que foi atropelado por um caminhão. Aí falou não, tropecei também, indo não sei para onde, na calçada, caí, bateu com a cara no chão. Imagina, a pessoa cair e bater o nariz, quebrou o nariz, fraturou o nariz, aí fica roxo aqui, o olho fica roxo, fica tudo feio ali e tal. Esse foi um caso faz uns 3 anos. Claro que houve outros casos, mas eu estou selecionando alguns aqui para vocês. Um caso assim, isso agora, ainda em 2020, no ano de 2026, esse eu presenciei. Esse eu vi a pessoa caindo assim perto de mim. Eu e outras pessoas fomos lá, tal. Pessoa já levantou rápido, pessoa magra, pessoa ágil, pessoa com energia, já levantou, tal, já se recompôs ali. Diferente de os casos que eu não cheguei a ver como é que foi, mas levantou e nada de muito grave e tal. Beleza. Esse foi um caso agora em 2026. Em março, ainda agora, em março desse ano, 2026, um sexto caso. Eu estava voltando da academia e uma pessoa, pumba, uma senhora caiu na calçada, mas logo se recompôs, mas não levantou, não ficou estatelada ali como se tivesse batido a cabeça. Tanto que eu nem corri, né, para ajudá-la, porque eu vi que ela se recompôs e ficou ali meio sentadinha. Fui lá, tinha umas sacolas de compra tal, ajudei com a sacola tal.
ajudei a pessoa a levantar e eu percebi, né, que ela teria conseguido levantar sozinha, mas eu precisei dar a mão. Não, ajuda a senhora. Não, não precisa, aquela coisa toda. Eu falei, não, é meu caminho, tal. Nem era meu caminho para casa, mas não, eu vou com a senhora. Onde que a senhora mora? Ali, estou indo para casa da minha filha, tal. Acompanhei ela, andando bem, devagarzinho. Fez um pouco de sangue, não tinha como, nada assim muito severo, mas assim, vai ficar roxo, né? Lógico que vai ficar roxo, vai doer, enfim, mas não teve grandes, aparentemente, né? Inchaço, essas coisas, fratura, mas de pegar na mão e a pessoa levantar, a gente já percebe. Procurei falar alguma coisa nesse trajeto, relativamente pequeno. Não, eu faço exercício sim, eu faço pilates, essa pessoa alegou, né? Que fazia pilates e tal. Bom, são 6 casos, onde eu estou fazendo aqui um resumo muito rápido sobre quedas. Nesses 6 casos, o que eu vejo em comum? Mulheres. Eu não acompanhei nenhum caso de homens. Homem cai, lógico que homem cai também, mas por algum motivo eu vi mulheres caindo. Então, todos esses casos de mulheres. Tá, o que mais tem em comum? Todas acima de 40, 50 anos, no mínimo 40, mas é 45, 50 anos para mais. Isso eu me lembro bem. Constituição física. Por que eu peguei esses casos? Porque como são pessoas que eu convivi ou que eu tive contato, que eu vi acontecer, então mais ou menos eu tenho essa visão de mentor em saúde e até de terapeuta emocional, então eu observei isso. Mulheres, esse aspecto da idade e da composição física, que eu tenho essa visão assim de bater o olho, mais ou menos eu vejo 3 delas pessoas magras, não, 2 pessoas, 2 magras, uma e 2 fora do peso e uma outra ou 2 claramente fora do peso. Então, mais ou menos isso, né? E o que eu percebo? O que era comum de todas elas, das magras, das sobrepeso, das pesadas, não, um pouco mais nova, um pouco menos nova, nem tão nova assim, músculo. Todas sendo ágeis ou não, magras ou não magras, todas algo em comum, falta de músculo, falta de um sistema que absorva o impacto ou um sistema de retesar, né? de segurar o impacto, até de se proteger, porque você cai e bate o nariz no chão, não teve nem força suficiente, talvez tenha até posto a mão, porque o nosso cérebro intestino é instintivo, ele quer nos proteger, mas você às vezes instintivamente põe a mão, mas ela não é forte o suficiente e mesmo pondo a mão para se apoiar no chão, você acaba batendo porque o músculo não é capaz de segurar, nem os das pernas, nem o do core, né? Nem dos braços, ombros, não tem força muscular e cai assim, se esborracha no chão porque não tem força, não tem tração, não tem sustentação. Então, estou chamando a atenção de você da importância de fazer atividades que promovam essa musculatura, essa estrutura, não só muscular, que vai repercutir também na parte óssea. Porque qual é o problema? Esse mito, eu sou ativa, eu sou ativo, eu danço, eu faço yoga, eu corro, eu ando o dia inteiro, eu faço caminhada todos os dias eu caminho. Que força você vai ter na perna caminhando? Claro que é melhor do que ficar parado, sentado, mas precisa de algo mais. Quando você é jovem, 30, 25 anos de idade, você tem certos hormônios, o seu corpo está trabalhando num outro ritmo. A partir dos 40 anos você perde massa muscular, isso é biológico. A partir dos 40 anos você tem uma perda significativa de hormônios.
As mulheres menopausadas, muitas vezes esse processo é um pouco mais agressivo. Enfim, o que acontece? Perda de massa muscular. Se você não faz nada, a partir dos 60 anos, é 1% de massa muscular a menos todos os anos. Todos os anos você está mais fraco biologicamente, desde que você não faça nada. Veja bem, você perde massa muscular se não fizer nada. Eu tenho muito mais força muscular hoje do que quando eu tinha 40 anos, eu tenho mais de 60. Então, a partir do momento que você faz alguma coisa, então não existe esse processo de perda de massa muscular. Então, nutrição e exercício físico. Eu vejo muitas pessoas que fazem o exercício físico, mas não sabem ou descuidam da nutrição. Precisa de proteína. Pessoas muito idosas, assim, já estou levando assim para casos mais agressivos, pessoas que já têm problema de dentição, tal, já têm preguiça de mastigar, etc, etc, já preferem papinhas, sopinhas. É muito normal você ir em locais assim públicos, né, um restaurante e tal, o velhinho ele quer comer sopinha, porque tem problema de dentição, talvez, e quer só, gente, quer comer a sua sopinha de idoso, coloque carne nessa sopa, coloque proteína, tem que ter a proteína. Se é vegano, se é vegetariano, tem fontes de proteína. Eu desconfio de uma pessoa conseguir bater meta de proteína com produtos veganos só de alimentação. Ele tem que comer muita comida, porque a proteína dos vegetais é muito baixa com relação à proteína animal. Então ele tem que comer muita comida, ainda mais mulher acaba comendo menos. É uma dificuldade, existem suplementos veganos ou não veganos, vegetarianos ou não vegetarianos. Bater meta proteica é muito importante. Procure a orientação, leia, estude, para você saber quanto de proteína você precisa consumir, porque a proteína é como se fosse um tijolo de um muro. Então você pode ter a proteína, mas se você não faz o exercício, você tem a proteína, mas você não tem músculo. Se você faz músculo, faz musculação, você faz exercício de força. E a força não é dançar, e nem nadar, e nem fazer pilates. Precisa fazer força, pegar peso controlado, com técnica. O que vai acontecer? Você muitas vezes tem a técnica, mas não tem a proteína, que é o tijolo. Você tem um pedreiro, mas não tem o tijolo. Ou você tem o tijolo, areia, cimento, mas não tem o pedreiro. Então você precisa dos dois. Ter agilidade, excelente. Exercícios de yoga, exercício de pilates te dão elasticidade, te dão energia, te dão... Se você está magro, se você não tem gordura inflamatória, excelente. Mas você corre o risco de ser um magrinho ágil e fraco. Magrinho e fraco. Sarcopênico. Ah, eu sou magrinho, não tenho gordura nenhuma. Que beleza! Não consegue levantar a caixa de fósforo? Você está sarcopênico. Não consegue carregar uma sacolinha de mercado? Não consegue empurrar um carrinho de feira ou de mercado? Você está sarcopênico. É o começo do fim. Acredite em mim, é o começo do fim. Você precisa ter força muscular. Ser magro é importante, não ter gordura corporal. A gordura não é inflamatória. A gordura corporal é inflamatória. Mas você pode estar sequinho, mas se você não tiver músculo, você está propenso a quedas. E o problema da queda, que eu quero chamar a atenção de você, acho que é o ponto principal desse tema de hoje, dessa Sexta da Saúde, casos reais, é a falta de confiança. Uma pessoa que cai e tem uma fratura, pode acontecer dela ficar com esse problema emocional. Lembrando que eu sou mentor em saúde, você perde a confiança e pode ser o seu caso de passar o resto da vida andando de bengala, porque você perdeu a confiança. Só 2 pés não é suficiente para você caminhar. Você quer um terceiro apoio e muitas vezes 6 apoios, no caso dos andadores. Muitas vezes você tem força, ou um pouco de força, mas você perdeu a confiança. Aí você não vai subir uma escada correndo, você não vai
carregar um neto num colo, você vai pensar duas vezes na hora de fazer um passeio. Se você souber que você vai para algum lugar que tem um morro um pouquinho mais assim, você não quer caminhar, não quer ir na casa de um parente porque tem algum lance de escada, você perdeu a confiança, você vive recluso, longe da sociedade. Gente, é o caminho, é o início do fim. Pode ser o início do fim. E isso pode ser revertido a qualquer momento, mesmo você fragilizado, mesmo que você nem sabe mais correr, que para dar 3 passos você fica ofegante, tem como resolver isso. Eu vou te orientar, se você me der essa oportunidade de ser o seu mentor, eu vou te acompanhar toda semana, eu vou te ajudar. Não importa que você não saiba caminhar mais, nós vamos acompanhar você. Hoje, essa semana, você vai dar 10 passos, parar um pouquinho, dar mais 10 passos, parar um pouquinho. Tem planilhas para isso. Eu vou te acompanhar. Quantos passos você deu? 10? Não, você vai dar 12. Não, mas não consigo. Vai conseguir, sim. E se durante a semana tiver um problema, você vai ligar para mim no WhatsApp, eu vou te atender. Semana após semana, eu vou te ajudar a aumentar a sua força muscular, a sua velocidade, planilhas de acompanhamento de velocidade. Ah, eu corri 10 minutos, vamos correr 12 agora. Planilhas de nutrição, eu não consigo largar o doce, mas eu não consigo largar o pão, então vamos comer o pão aqui dia sim, dia não. Em pouco tempo, tudo isso vai virar passado, tudo isso vai, tudo é adaptável. Quer um exemplo? Ai, Kiko, eu não tenho tempo para fazer ginástica, eu não tenho tempo para caminhar, não tenho tempo para fazer exercício, não tenho tempo, não tenho tempo. Tá. Uma pessoa, não vou falar você, uma pessoa infarta, coloca um stent e sobrevive, né? Passou um tempo, ele está lá, na praça, caminhando, ele está, olha, cadê o tempo que ele não tinha? Ele arrumou, ele achou, ele encontrou. Então não é que você não tem tempo, você não tem prioridade, a sua prioridade é outra. Tempo é igual, 24 horas para todo mundo. Quando a gente tem um problema sério, aí você arruma tempo. Então, você sabe do que eu estou falando. Todo mundo tem tempo, todo mundo muitas vezes não é a nossa prioridade. E para aqueles que já sabem o que precisam fazer, mas muitas vezes não sabem como. Por isso que eu, enquanto mentor, eu vou te acompanhar, seja no exercício, seja na alimentação, de maneira gradativa. A síntese muscular não acontece de dia ou na hora que você está fazendo exercício de peso, acontece à noite. É um conjunto de informações que você tem essas informações como se fosse um quebra-cabeça, peças de quebra-cabeça que eu vou te ajudar a montar. E num curto espaço de tempo, uns 2 meses, 3 meses, outros 6 meses, certas pessoas 1 ano vão ter esse quebra-cabeças montado de sono, de alimentação, de exercício físico, controle do estresse, a modificação mental de que eu sou fraco, que eu sou fragilizado, que eu posso, que eu consigo. Tudo isso a gente vai aplicar num método eficaz que eu já tive a oportunidade de aplicar com muitos mentorados. Eu tenho uma experiência de 8 anos, junto com a minha colega nutricionista Sueli, nós podemos dar essa orientação para você parar de cair. Ou se acontecer algo de cair, você ter uma estrutura óssea e muscular que mantém o seu corpo firme e apto até muitas vezes a segurar um impacto. Às vezes acontecem acidentes na vida da gente. Então, gente, o tema de hoje era esse, o perigo das quedas, dos tropeços, desse problema emocional que a gente pode ficar com essa sequela e a partir daí é uma série de transtornos emocionais e físicos que vão trazer limitação para você. Então espero que você tenha gostado desse vídeo, compartilhe com as pessoas, divulgue. Gente, entrou no vídeo, já dá um like. Eu vou te pedir isso. Entrou, já um like. Ah, não gostou? Não concorda? Dá o dislike.
faça um comentário, se inscreva no canal. É importante que essa informação chegue para o maior número de pessoas. Obrigado a todos e até a próxima.